João, capítulo de número 9, para a pregação da palavra de Deus nesta manhã, no culto solene. João, Evangelho de João, capítulo de número 9. Nós voltamos à narrativa do cego de nascença curado por Cristo e da oposição que os fariseus fazem a ele. E esta oposição agora alcançará o seu ápice. O ódio daqueles homens fariseus, daqueles judeus, inimigos de Cristo, e agora, inimigos também daquele homem que fora curado, alcançará o seu ápice no texto que leremos. João, capítulo de número 9, de 24 a 34. Evangelho de João, capítulo de número 9, de 24 a 34. Nós faremos a leitura, depois oraremos ao nosso Deus. Acompanhe comigo, irmãos, o que diz o apóstolo e evangelista João. Então, versículo 24. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não sabais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Vamos orar? Como nós vimos agora, antes do culto, na leitura do catecismo, nada nós podemos, diante da palavra, o seu Espírito não nos iluminar. Vamos orar para que o Espírito nos ilumine? Ó Deus Santo e bendito, que o Santo Espírito, que operou a mando do Filho Jesus Cristo na vida daquele cego de nascença e o fez ver, não só física, mas espiritualmente quem Jesus é. Assim também, ó Deus, que nós vejamos pelo poder do Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo diante da palavra. Abençoa-nos agora no ouvir da pregação. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, parece que os fariseus fracassaram naquilo que pretendiam, presbítero Lúcio. Eles procuravam argumentar que Jesus era um pecador, que ele havia quebrado ou transgredido a lei que eles diziam ser de Moisés, mas não era de Moisés. Como nós temos visto, eram leis orais inventadas por homens, acrescentadas à lei de Moisés. E agora eles querem culpar Jesus de ser um transgressor da lei de Moisés. Mas parece que isso não tem o efeito, de fato, que desejavam. E isso não une nem sequer o partido dos fariseus, que nós vimos no domingo passado que estava dividido. Então eles apelam para o testemunho, Patrick e querido Valcácer, dos pais do cego. Tragam os pais. Os pais nos confirmarão ou não se esse homem de fato era um cego de nascença, ou se ele é outro e está mentindo. E os pais então ali diante das autoridades religiosas disseram: olha, este de fato é o nosso filho. E sim, ele era cego. Como ele vê, e de fato ele vê, aconteceu um milagre, nós não sabemos, nem tampouco sabemos quem lhe fez isto. O texto diz que os pais, como vimos no domingo passado, estavam com medo de serem expulsos da sinagoga, porque esses mesmos fariseus já haviam decidido, não importasse os fatos que se levantassem, que se alguém confessasse a Jesus Cristo, esse seria expulso da sinagoga dos judeus. Agora, então, visto que eles não conseguiram o que queriam, os fariseus, através das suas argumentações falhas,
acusando Jesus de quebrar uma lei que era apenas oral e não de fato a lei de Moisés, e também o testemunho dos pais de que de fato houvera um milagre ali realizado. Agora eles passam a apelar para ameaças e injúrias. E assim, diante de tais ameaças e injúrias, parece que o partido dos fariseus se une agora na conclusão que Jesus é de fato um pecador. Lembram-se que o texto que nós vimos no último domingo diz: se alguém aceitasse ou de fato se unisse a Cristo, seria expulso. Isso também era sobre os fariseus. Então os fariseus agora têm que estar unidos, porque é uma ameaça aqui de exclusão da vida religiosa dos judeus. E a vida religiosa excluiria o judeu de toda a vida social. Então eles apelam aqui para a ameaça. O argumento falhou. O testemunho dos pais foi a favor do milagre. Agora eles vão começar a ameaçar. Então por isso eles chamam novamente o ex-cego de nascença. Olha o versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Eles disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. A ideia aqui, meus irmãos, de chamarem o ex-cego novamente, aquele que havia sido curado da sua cegueira, é que os judeus estão desesperados para de qualquer forma fazer valer a afirmação que eles outrora já estabeleceram. Jesus é um pecador. É o que eles terminam aqui o versículo 24 dizendo: sabemos que esse homem é um pecador. E eles têm a todo custo de confirmar a tese deles, mesmo contra os fatos. Todos os fatos apontam para o contrário, de que a mão de Deus operava por meio de Jesus, como opera hoje ainda pela graça do bom Deus e seu poder. Mas eles recusavam os fatos. A argumentação deles teria que valer a todo custo. É por isso que eles insistem com aquele homem. E eles dizem, ordenam aqui um imperativo dizendo àquele homem: dá glória a Deus. E aqui, glória a Deus, meus irmãos, não é necessariamente aqui, embora seja uma maneira também de dar glória a Deus, não é enaltecer a Deus, cantar louvores a Deus, falar bem de Deus. Isso também é dar glória a Deus. Mas aqui a ideia é de confessar a verdade. Quando nós deixamos a mentira, e isso é um fato, quando nós deixamos a mentira e confessamos, a dona Lúcia querida, Sofia, nós confessamos a verdade, nós damos assim glória a Deus. Essa expressão foi usada no Antigo Testamento por Josué. Quando Acã, vocês se lembram de Acã que tomou das coisas proibidas de Jericó e as escondeu, lembram-se? E então a sorte caiu na casa de Acã, sobre Acã, e aí então Josué diz a Acã o seguinte: confessa o teu pecado, dá glória a Deus. Josué 7:19. Diga a verdade. Você tomou algo que não era para tomar, você tomou dos despojos que eram apenas para Deus. Dá glória a Deus, fala a verdade. É nesse sentido que estes homens fariseus estão agora acuando novamente o homem que fora curado. Dá glória a Deus, diz a verdade. Este homem que supostamente te curou é um pecador. E essa sua cura, que agora parece estar de fato estabelecida como uma verdade, é da parte de Deus e não deste homem. Este homem, Jesus, eles se referiam assim a Jesus, é um pecador. Então fala a verdade, confessa, pressionando assim aquele homem. Mas ele, o homem, por sua vez, permanece firme. E o seu entendimento sobre Cristo vai crescendo cada vez mais. Olha como ele retruca aqueles homens no versículo 25. Ele retrucou. Então agora o ex-cego fala: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Irmãos, o homem curado professa não tem nenhuma competência, pelo menos ali, naquele momento, por enquanto, para julgar se Jesus era um pecador ou não. A ideia aqui é o seguinte: vocês é que são os teólogos. Vocês, fariseus e escribas, é que são doutores da lei. Digam se ele é ou não. Mas perguntaram a mim, porque vocês não têm certeza? Se vocês tivessem certeza, vocês não fariam a pergunta a mim? Eu não tenho condição agora de dizer isso. É vocês que deveriam dizer. Parece que vocês estão em dúvida, não? Se é pecador ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. O evangelista João, o apóstolo João, que escreve este evangelho, pode muito bem aqui estar estabelecendo algo importantíssimo: que a fé é decisiva
é caracterizada pelo testemunho pessoal daquele que tem experiência com Cristo e que for agraciado verdadeiramente por Ele. Lembra de Paulo, o apóstolo? Porque eu sei bem em quem tenho crido. Porque eu sei, e o cego diz, uma coisa eu sei, e Paulo diz, porque eu sei. Irmãos, eu passo aqui a uma aplicação, já deste início de texto bem dito. Você e eu podemos dizer o mesmo? Eu sei bem o que Jesus tem feito na minha vida. Eu era um quando Ele me encontrou. E a partir da sua graça, eu sou outro. Eu era um pecador, mas agora sou uma nova criatura pelo seu poder. Eu era cego, mas eu sei que agora eu vejo. Para um verdadeiro cristão, irmãos, não existe um tipo de evidência mais satisfatória do que essa. Saber o que Cristo fez e tem feito em sua vida. Sua fé desse cristão talvez seja fraca, e seu entendimento doutrinário ainda é indistinto e obscuro. Ele não sabe tudo ainda. Mas ele sabe que Cristo realmente fez algo em sua vida. E que a obra da graça mudou o seu coração. E isso que ele sente em seu íntimo não pode jamais ser destruído. Eu sei que eu estava em trevas, agora tenho a luz. Eu sei que eu tinha medo de aproximar-me de Deus e não queria, agora eu amo a Deus. Eu sei que eu amava o pecado, agora eu o odeio. Eu era cego e eu sei que agora eu vejo. Será que é assim com você? Será que você pode dizer isso também? Eu sinto o seu poder em mim. Eu sei o que Ele está fazendo em mim. Ele está realmente trabalhando em mim. Jamais, irmãos, estejamos tranquilos enquanto não sentirmos em nosso íntimo a obra do Espírito Santo. Não estejamos apenas com o nome e a aparência dos cristãos. Não, irmãos, não apenas o nome nem a aparência, mas o poder do Espírito Santo em nós que nos livra do pecado e nos faz servos obedientes e fiéis de Deus. A experiência sem a Escritura pouco importa. Experiência sem Escritura, sem estar fundamentada na Bíblia, não importa. Pessoas aparecem dizendo ter experiências com Cristo, com o Espírito, mas aquelas experiências contradizem o que a Bíblia diz de uma real experiência. Aquelas experiências devem ser excluídas, devem ser ignoradas. Pouco importa se está, de fato, aquela pessoa afirmando ter experiências. Se a experiência é contrária ao que a Bíblia diz, ele está mentindo, aquela experiência é falsa. Mas, veja, a palavra de Deus sempre produzirá experiências verdadeiras, sempre. Aquele que de fato entregou-se a Cristo, aquele de fato que antes foi encontrado por Cristo, aquele que ama Cristo e medita na sua palavra de noite, ele experimentará o poder de Cristo. Sem dúvida nenhuma. Irmãos, o homem faminto alimenta-se e sente-se fortalecido, não é verdade? O sedento bebe e sente-se reanimado. Não há dúvidas, irmãos, que o homem que em seu coração tem a graça de Deus será capaz de afirmar: eu sinto o poder de Deus na minha vida. Ele realmente tem me transformado. Eu era cego, eu sei de uma coisa. Eu era cego, eu era um mentiroso, agora eu falo a verdade. Eu não tratava bem a minha esposa, mas agora eu a sirvo, eu a amo. Estou pronto para fazer aquela vontade de Deus para com a minha esposa, e guardá-la, e cuidar dela, e ser uma bênção para ela, e ser o seu pastor. Eu desrespeitava o meu marido, mas agora eu o respeito. Eu não ligava para os meus filhos, mas agora eu crio os meus filhos na disciplina do Senhor. Eu não respeitava os meus pais, mas agora eu me submeto aos meus pais. Eu odiava os meus irmãos, eu falava mal das pessoas, mas agora eu tenho cuidado com o que eu falo. Eu sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu vejo. Não descansemos até ter esse tipo de convicção. O versículo de número 26 continua com os fariseus, voltando depois do ex-cego retrucá-los. Eles agora perguntam, como diz o versículo 26, lemos juntos. Perguntaram-lhe, pois, meus irmãos, as autoridades não desistem de estabelecer Jesus como pecador, mesmo que tudo, como outrora falamos, os direcione para o oposto disso.
Assim, eles voltam às mesmas perguntas feitas outrora. Eles já perguntaram isso. Os vizinhos daquele homem, ex-cego de nascença, já o perguntaram essas coisas também. E os fariseus também o fizeram e voltam, como diz o texto, a perguntar novamente. O homem curado, até agora polido em suas respostas, descobre que a professa imparcialidade daqueles juízes é falsa, não passa de encenação. Ou seja, o homem que fora curado começa a entender que ele já havia respondido aquelas perguntas. Por que eles insistiam? Por que eles perguntavam a mesma coisa? Valdir, Heloísa, Luiz, Karina. O homem cego, porventura, pode começar a perguntar e pensar o seguinte: será que eles querem que eu tropece? Será que eles me perguntam, fazem questões após questões para que eu me confunda? Eles não estão sendo imparciais, eles já ouviram a minha resposta. E agora a polidez daquele ex-cego dá lugar ao cinismo. Ele começa a ser um pouco mais cínico porque ele está percebendo com quem ele está tratando. Olha o versículo de número 27. Ele lhes respondeu: já vou-lo disse. Olha, já tinha dito. Já respondeu essas perguntas. E não atendestes, ou seja, eles estão de má vontade. Eles não querem atender ao que o ex-cego diz. Aí olha só o cinismo. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí daqui a ironia, o cinismo daquele homem que foi curado agora. Olha, eu estou achando que vocês estão gostando demais de saber de Jesus. Vocês estão perguntando muito dele, Cláudia. Vocês, porventura, não estão querendo ser discípulos dele, estão? E ele começa agora a provocar os fariseus. Irmãos, o desejo, o cego diz aqui, o desejo deles talvez seria, na repetição daquelas respostas que o cego já havia dito, um desejo secreto haveria no coração deles para se tornarem eles mesmos servos de Cristo? É claro que não era isso. Por isso o ex-cego estava sendo aqui cínico, irônico. Olha, vocês já ouviram. O que vocês pretendem? Vocês querem ser, ao invés de falar, vocês querem me pegar no tropeço, ele diz assim, vocês querem ser seguidores dele? Vocês estão querendo ouvir mais dele? E agora veja que a sugestão desse cego, irônica e cínica, enfurece os interlocutores aqui, os fariseus. Olha o versículo 28. Então o injuriaram, o xingaram. Eles disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. E continua no versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Veja como o pecador, pela sua fala, se aperta, ele se trai, porque eles já haviam dito lá, sabemos, no início do nosso texto, versículo 24, diz assim, dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador, nós sabemos que ele é pecador. Agora diz aqui, não sabemos, Davi, de onde esse homem vem. Opa, vocês sabem ou não sabem? Vocês afirmaram com tanta convicção de que ele é um pecador e não sabem de onde ele vem, de onde ele procede, a origem do seu ministério? Vocês não sabem? Como é que vocês podem afirmar que ele é um pecador se vocês não sabem tudo? Eles estão traídos aqui. Eles estão confusos mesmo. Eles não querem admitir a verdade. E aí veja, meus irmãos, a grosseria deles aqui em injuriarem, e serem de fato grosseiros e partirem para o ataque ao homem, né, o ad hominem, né, o ataque ao homem, ao invés, eles já abandonaram todos os argumentos aqui, estão agora dizendo, olha, seguidor dele és tu. Eles perderam a argumentação e estão atacando agora o ex-cego. E a grosseria deles surge em parte de uma consciência afligida. Aqueles judeus, aqueles fariseus, estão com a consciência afligida. Eles perceberam que o homem já sabe que desejam fazê-lo tropeçar. E agora a aparência de imparcialidade não vale mais nada. Ou seja, o jogo foi aberto. O ex-cego percebeu que eles não estão querendo só apenas saber de Jesus para ter um justo juízo. Eles querem fazer o cego tropeçar para ter com que acusar a ele e a Jesus. Então agora eles sabem muito bem com o que ele está lidando. Irmãos, deixa eu lhes falar aqui, irmãos. Nós devemos pedir a Deus para saber muito bem com o que lidamos. Há pessoas que se aproximam de nós que elas não querem conhecer a Cristo. Elas querem nos corromper. Nós não podemos ser inocentes demais em não perceber essas coisas. Devemos orar a Deus para dar-nos sabedoria, para que nós tenhamos ciência de cada um com quem nós tratamos.
o que cada um merece de tratamento. E o que eu digo nesse sentido? Você lembra que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele sempre foi muito receptivo àqueles pecadores que queriam ouvir a sua verdade, a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Vocês sempre leram isso na Bíblia. Jesus nunca negou conversar com aqueles que estavam sedentos. Mas Jesus também é o mesmo que diz para não jogar pérolas aos porcos. É o mesmo Cristo. O mesmo Cristo que conversou com a mulher samaritana. O mesmo Cristo que estava pronto a conversar com o fariseu chamado Nicodemos. É o mesmo Cristo que diz, não julgueis pérolas aos porcos. É o mesmo Cristo que diz aos fariseus, raça de víboras. Que nós tenhamos sabedoria da parte de Deus, peçamos a Deus para saber com quem nós estamos tratando. Se são ovelhas ou se são bodes. Aquele homem percebeu que eles não queriam seguir a Jesus e nem estavam indagando para estabelecer um reto juízo. Eles queriam aquilo que já haviam decidido, que Jesus fosse feito um pecador. Isso já estava estabelecido e o homem percebeu isso. Então é por isso que eles agora deixam de encenar e passam para o ataque. A encenação acabou. Eles já foram descobertos como inimigos. Então por isso que eles dizem, discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Os juízes estão levando agora as coisas para a parcialidade. Agora uma coisa pessoal, nós somos de Moisés, discípulo dele és tu. Agora a coisa ficou pessoal, o que o juiz jamais poderia permitir. Mas é agora o que está acontecendo. E aí eles continuam dizendo, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Na verdade, meus irmãos, esses judeus insistem em colocar Jesus contra Moisés. Eles insistem, diga aí, olha, você é discípulo de Jesus, nós somos de Moisés, Deus falou com Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. A ideia é que eles querem forçar aqui, mostrando que Cristo está contra Moisés, mas Cristo é o cumprimento de Moisés, é o cumprimento da lei. Ele mesmo diz, eu vim para cumprir a lei, não vim para revogá-la, não vim para anulá-la, vim para cumpri-la. Cristo é o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento de tudo que Moisés profetizou. O próprio Moisés falou dele quando disse, o Senhor levantará um varão semelhante a mim, a ele ouvireis. A ele ouvireis. E então Cristo se levanta como profeta prometido. Jesus Cristo é o cumprimento, ele não está contra Moisés. Mas os judeus arranjaram um jeito de fazê-lo parecer contra Moisés, criando leis humanas, tradições orais, e as comparando, as igualando à lei de Moisés. Então qualquer um que quebrasse essas leis humanas, orais dos fariseus, eles eram acusados de estar contra Moisés. Jesus nunca foi contra Moisés. Moisés viu a sua glória. Moisés estava com ele no Monte da Transfiguração, contemplando a sua glória, como diz Mateus 17. Versículos de números 30, 32, 33 é a resposta do cego. E que resposta, irmãos? Parece que quem conhecia mesmo a teologia verdadeira era o cego. Não era aqueles fariseus falsos ali. Olha só o que o cego diz. Versículo 30. Respondeu-lhes o homem. Quando ele lembra que os fariseus dizem no final assim, esse aí que você segue, nós nem sabemos de onde ele é. Então agora a resposta do cego tem a ver com essa última parte. Nós nem sabemos de onde ele é. Então olha o cego que responde. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. E contudo, me abriu os olhos. A ideia é que é o seguinte, como é que vocês podem ignorar um homem que Diácono Luiz fez tamanho sinal? Como é que vocês não conhecem, não sabem de onde procede o ministério dele e o poder dele? Vocês não são os mestres da lei? Vocês não são os guardiões de Moisés entre o povo? Como é que um sinal desse vos passa desapercebido? Olha, agora sim, a justiça naquilo que alguém está falando. Sim, eles não eram os entendedores? Eles não sabiam que Jesus era um pecador, como eles argumentavam? Ué, mas vocês dizem que não sabem de onde ele é? Como é que vocês podem ignorar alguém com tamanha autoridade? E aí o cego vai basear isso na Bíblia. Vai mostrar que os que diziam conhecer tanto a Bíblia, não de fato a conheciam, mas esse cego começa, já iluminado por Cristo, a entender a palavra de Deus. Olha só o que ele diz no versículo 31. Vamos ler 31 e 33? Leiamos aí. Sabemos que Deus não atende
Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ele virá ao mundo, jamais ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Irmãos, esse homem que temos diante de nós no texto, esse ex-cego curado por Cristo, ele não era um teólogo por profissão. Não quer dizer que ele não conhecia a Deus. Teologia verdadeira é conhecer a Deus. E ele está conhecendo em Cristo. Mas ele não era um teólogo por profissão. Ele não tinha formação teológica. Ele não tinha um diploma. Mas o que ele afirma é o fundamento do senso comum aqui. Ele diz que Jesus fez um grande milagre, de fato. E para ter ideia disso, os fariseus, esse homem ex-cego argumenta de maneira maravilhosa. Ele diz assim: nós sabemos que no mundo, desde o princípio, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E a Bíblia confirma isso. No Antigo Testamento não tem uma cura de um cego de nascença. E curas de cego no Antigo Testamento são raríssimas. Há um caso lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, não precisam abrir não, 6:20, que por meio de Eliseu, Deus fere homens de cegueira e depois os cura. Mas esses homens não eram cegos de nascença. Eles viam, aí Eliseu orou a Deus para que Deus ferisse aqueles homens de cegueira, Deus feriu, e a ideia aqui está respondendo duas coisas numa só. A ideia de Eliseu pedir a Deus e ser atendido. Lembra que o cego vai dizer assim: Deus não atende pecadores, mas se alguém faz a vontade dele, esse Deus atende. Então o exemplo de Eliseu aqui responde a duas perguntas. Primeiro, é raro mesmo curar um cego de nascença. Nunca aconteceu no Antigo Testamento. E os que foram curados, eles viam anteriormente, foram feridos de cegueira e posteriormente foram, de fato, agraciados com a sua visão novamente. E isso por meio da oração de Eliseu, que era um servo de Deus a quem Deus atendeu. Então veja, meus irmãos, no Antigo Testamento não há um caso de um cego de nascença ser curado. Daí este homem parece falar do que conhece. Ele diz: desde que existe mundo, nunca se ouviu que um cego de nascença fosse curado. A ideia é: o que aconteceu aqui só pode vir de Deus. A ideia é essa. Algo miraculoso fez aqui. Foi feito aqui pela mão de Deus. E aí ele diz: se esse homem, versículo 33, se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Nada poderia ter feito, ou seja, não poderia ter feito esse sinal. O homem que fora curado aqui, irmãos, está convicto que aquele que o curou é aprovado por Deus, pois não poderia ter operado tamanho sinal sem que a mão de Deus estivesse com ele. Veja como o entendimento do ex-cego está crescendo pela iluminação do Espírito. Percebam isso. Lembra que no início o cego se refere a Jesus como o homem chamado Jesus? Como é que os versículos perguntam assim: quem é que te curou? Como é que foi? Aí ele diz assim: o homem chamado Jesus fez lodo com barro e sua saliva e passou os meus olhos, me ordenou lavar no tanque de Siloé, eu fui e voltei vendo. O homem chamado Jesus. Depois, no domingo passado, nós vimos os fariseus perguntando: quem é esse homem? Ele dizia assim: olha, ele é profeta. O homem, profeta. Agora mais ainda, ele é aprovado por Deus. Deus não atende pecadores, mas se alguém faz a vontade dele, esse Deus atende. Então Jesus não é só um profeta. Ele é alguém aprovado por Deus, porque Deus o atende. Está vendo como está crescendo a compreensão do cego? Do ex-cego? Como é que ele está conhecendo Jesus melhor? Irmãos, nós vamos parar aqui no final. Nós vamos agora para a segunda aplicação, aproximando do final do sermão. E a segunda aplicação tem a ver com o ato de Deus humilhar os poderosos e exaltar os desprezíveis. Evidentemente, irmãos, aquele cego, aquele homem que fora curado, ex-cego, fora curado por nosso Senhor, era uma pessoa de condição humilde. O apóstolo João diz que ele estava sentado pedindo esmolas. Olha o versículo de número 9. Diz aí, né? Versículo 8, olha aí. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Esse homem era um homem de baixa condição. Entretanto, percebeu coisas que os orgulhosos líderes religiosos não puderam compreender ou aceitar, não é verdade?
Apesar dele ter uma humilde condição, ele está percebendo coisas, está ciente de coisas que aqueles homens poderosos, ricos e famosos, influentes, não estavam percebendo. Ele viu o milagre que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, e a irrefutável prova de sua comissão divina estava ali. Pois o mesmo homem e cego declarou: se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. De fato, desde o dia em que Jesus realizou a cura, a posição desse homem e cego foi alterada. Ele podia ver, enquanto os fariseus permaneciam cegos. Lembra dos fariseus? Nós não sabemos de onde ele vem. E o homem cego diz: eu sei bem o que aconteceu. Eu sei. E os fariseus: nós não sabemos. O mesmo pode ser encontrado em outros lugares da Escritura, quando os desprezíveis sabem mais do que os exaltados. Os servos de Faraó, lembra os servos de Faraó em Êxodo? Eles reconheceram mais cedo do que Faraó que ali, nos milagres, era a mão de Deus, o dedo de Deus. Lembra que os servos de Faraó chegam para ele e dizem: Senhor, esse é o dedo de Deus. Nós não podemos ir contra ele. Senhor, Faraó, deixa o povo ir. Os servos perceberam o que Faraó não percebeu. Mas ainda mais, os servos de Naamã, lembra do comandante Naamã? Que foi enviado ao profeta com a sua lepra, Naamã com a sua lepra, e o profeta deu ordens vindas da parte de Deus para que ele se banhasse no rio, tantas vezes, lembram-se? E Naamã disse: não, que isso? Vou banhar no rio desse não, tem rios melhores onde eu moro, porque vim aqui para isso. E os servos de Naamã disseram: Senhor, não custa nada, o Senhor já está aqui. Está vendo o servo entendendo mais do que o Senhor? Irmãos, as pessoas de posição elevada, os grandes e os nobres, frequentemente são os últimos a aprender as lições espirituais. Suas riquezas e posição quase sempre cegam os olhos de seu entendimento e os mantêm longe do reino de Deus. Não está escrito por Paulo, quando ele diz assim: não foram chamados para a fé muitos sábios segundo a carne, nem muitos ricos e poderosos, nem muitos os de nobre nascimento. 1 Coríntios 1, 26. Não é verdade? Olha ao seu redor. Há muitos ricos aqui? Há muitas pessoas famosas aqui? Há muitos nobres de nascimento? Alguém com sangue real? E assim a maioria das igrejas. Deus se agradou de chamar as coisas desprezíveis, as coisas fracas do mundo que somos nós, para que a glória seja apenas dele. É assim que Deus faz. O cristão pobre jamais deve sentir-se envergonhado de sua pobreza. Ser orgulhoso, incrédulo e voltado às coisas deste mundo é pecado, mas ser pobre em si não. As próprias riquezas que muitos desejam possuir são vendas que tapam os olhos das almas dos homens e os impedem de ver a Cristo. Lembra o que Jesus disse? Não sou eu que estou dizendo. É Jesus que falou. Olha o que Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Marcos 10, 23. É uma bênção não ser rico, sabia? Não quer dizer que seja uma maldição sê-lo, mas é menos tentação, com certeza. Porque o nosso coração não sabe tratar dinheiro. Então, se Deus não te deu riquezas, agradeça a Deus. Se Ele te tem dado o necessário para a vida, agradeça a Deus. Porque por amor a dinheiro muitos se envolveram em muitas dores, diz a Bíblia. Agradeça a Deus. Deus sabe o que faz. Jesus vai dizer assim: Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Meus irmãos, a Bíblia não é contra a riqueza em si, nem contra a sabedoria e a erudição. Pelo contrário. Nós estamos dizendo aqui que o erudito é um pecador em si mesmo por ser erudito, e nem que o rico é um pecador por ser rico, por favor. Nós estamos dizendo que isso não define um homem. E que a graça de Deus escolheu salvar os miseráveis e desprezíveis, aqueles que nada são, para que a glória de Deus seja exaltada. Mas Deus, pela sua misericórdia, salva ricos também. Na Bíblia, são poucos. Haverá poucos ricos no céu, mas haverá. Graças a Deus.
Porque é Deus de pobres e Deus de ricos também. Que quer pobre, irmão, nós sejamos, quer ricos, sejamos de Cristo Jesus, que é o que mais importa. Ok? Vamos terminar? Versículo 34. Mas eles retrucaram. Olha só como eles ficaram nervosos agora. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Aí nós terminamos o texto. Irmãos, os fariseus estão tão enfurecidos que nem pensam na aplicabilidade do princípio exposto pelo que fora curado. Ele tem todo o que fora curado, expõe teologicamente o ponto de maneira perfeita. Ele diz, olha, sabemos que Deus não ouve pecadores, é verdade. E que se alguém pede a Deus algo e é justo e teme a Deus, Deus o atende. Mas eles não querem saber, irmãos. O ódio dos seus corações os impedem de saber a verdade. A cegueira os impede. Nem ao menos tentam argumentar contrariamente. Eles já perderam o argumento, eles estão atacando agora. Tu és todo nascido em pecado e quer nos ensinar. Irmãos, eles sequer se lembraram que cegos passando a ver eram uns dos sinais que havia chegado a era messiânica. E em Isaías diz assim, naquele dia, no dia do Messias, naquele dia, diz Isaías, os surdos ouvirão e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Isaías 29, 18 diz assim, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isaías 35, 5 diz assim, para abrirdes os olhos aos cegos, foi enviado o Messias, o servo de Yahvé, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Isaías 42, 7. Cegos verem era um sinal da era messiânica, de que o Messias havia chegado. Mas os fariseus decidiram não se importar. Eles já decidiram o que vão crer acerca de Jesus, que ele é um pecador. Aconteça o que acontecer, eles já decidiram, eles não vão se sujeitar a ele. Irmãos, o final do texto diz que o expulsaram. Aqui é o expulsaram da sinagoga. Aquela ameaça que o evangelista João nos lembra, que estava sobre os pais do cego, agora é aplicada ao próprio cego, ao ex-cego aqui no caso. Lembra? Eles decidiram, os fariseus, que se alguém professasse a Jesus, seria expulso da sinagoga. O expulsaram aqui é da sinagoga. Ou seja, este homem agora, ele perdeu tudo naquela sociedade. Ele perdeu toda a dignidade naquela sociedade. Ele agora é um pária. Ele agora é considerado um pecador, um publicano, um gentio. Ele agora será afastado dos seus familiares. Seus familiares, como nós vimos os pais, eles já temiam ter um relacionamento com ele. Lembra o que eles dizem? Ele já é adulto. Responderá por si mesmo. Ó, não tem nada a ver com ele. Nada a ver com isso. Agora ele perde tudo. E é interessante, né? Quando o Cristo nos encontra, nós vamos perder muitas coisas. É um ledo engano nós acharmos que podemos manter Cristo e todo o restante. Há pessoas que querem viver no mundo com todos os seus prazeres e ao mesmo tempo usufruir de Cristo. Ledo engano. Jamais isso acontecerá. Jesus mesmo disse, quem perder a vida por amor de mim, ganhou a vida. Irmãos, não há como, ganhando Jesus, não perder todas as coisas. Paulo diz, eu perdi por amor dele todas as coisas. Não há cristianismo sem essa disposição de perder tudo por amor de Cristo. Porque é assim que acontece. Aquele homem foi achado por Cristo, ele ganhou a Cristo para perder tudo. Foi tirado tudo dele, menos o que mais importa, Cristo. Mas eu queria terminar com uma aplicação aqui. Eu queria me concentrar aqui agora, para terminarmos, no tratamento injusto desses ímpios fariseus para com o crente agora, aquele ex-cego. Quando os fariseus não puderam atemorizar o cego, que fora curado, expulsaram-no da comunhão judaica, visto que ele ousadamente recusou a negar a evidência e seus próprios sentimentos. Os fariseus excluíram-no de sua comunhão religiosa e sujeitaram-no à vergonha pública. Eles o expulsaram como gentio e publicano. Lembra que a vida religiosa e social dele morreu. Esse homem está morto. É um maldito. Ele é um maldito agora. As pessoas nem vão encostar nele, nem passar perto dele vão. Porque ele ficou e se posicionou ao lado de Cristo. A injúria temporal que esse tratamento causou àquele homem foi realmente grande. A injúria temporal que caiu sobre aquele homem cego foi realmente grande. Foi terrível.
Ele ficou privado dos privilégios visíveis da religião judaica, tornou-se objeto de escárnio, de zombaria e suspeita entre todos os verdadeiros israelitas. No entanto, essa injúria não poderia causar-lhe danos à alma. Aquilo que os ímpios ligam na terra não é ligado no céu. Graças a Deus. Aquilo que os ímpios ligam na terra não é ligado no céu. Olha o que Provérbios diz. Olha o que Provérbios diz. A maldição sem causa não se cumpre. Provérbios 26, 2. A maldição sem causa não se cumpre. Você tem medo de maldição? Talvez você e eu tenhamos medo de maldições. Medos de pessoas que lidam com espiritismo, com umbanda. E você tem medo dessas coisas. Por que nós tememos? A Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumprirá. E quem amaldiçoa é Deus. Quem abençoa é Deus. Meu irmão, você não precisa temer essas coisas. O que os ímpios ligam na terra não é ligado no céu. Não tenha medo dessas coisas. Os filhos de Deus, em cada época, têm constantemente enfrentado esse tipo de atitude, de ameaça, de maldição da parte dos ímpios. Excomunhão, perseguição, aprisionamento têm sido as armas favoritas dos tiranos, inclusive dos eclesiásticos. Lembram da pré-reforma, os pré-reformadores? John Hus, John Wycliffe, foram mortos, considerados o quê? Hereges. Foram considerados hereges. Lembra de Lutero? Foi ameaçado de morte, caçado, considerado um herege. Assim também foram os reformadores, os puritanos perseguidos pela rainha católica, considerados hereges, ameaçados de morte. Sendo incapazes, assim como os fariseus, de responder aos argumentos dos crentes, argumentos bíblicos, eles têm recorrido à violência e à injustiça. Mas os filhos de Deus devem consolar-se com o pensamento de que existe uma verdadeira igreja, da qual nenhum homem poderá expulsá-los, e uma membresia eclesiástica, da qual nenhum poder terreno seria capaz de excluí-los. Às vezes você veio para essa igreja aqui, saída de uma igreja que você entendia não ser bíblica. E quando você saiu de lá, os homens disseram de você que você estava apostatando, que você era um falso crente. Mas se a sua fé é fundada nas Escrituras, você não tem que se importar. As Escrituras é que decide quem é crente, não a igreja. Eu não estou dizendo que a igreja não tem autoridade, viu, irmãos, para abençoar e amaldiçoar alguém. Tem sim, tá? A igreja tem, na pessoa dos seus líderes, autoridade para abençoar e amaldiçoar alguém. Só que desde que ela esteja firmada aonde? Nas Escrituras. Se o pastor falar fundamentado nas Escrituras e alguém agir contra, a maldição de Deus virá sobre essa pessoa. Não que o pastor tem poder para isso, mas porque ele se vale de quem tem as Sagradas Escrituras. Agora, quando uma igreja não vive nas Sagradas Escrituras e nos acusam de sermos hereges, pouco importa. Se a nossa igreja mesmo, Deus guarde, mas se a nossa igreja mesmo se afastasse da fé, e nós, seguindo a Cristo, a deixássemos, e nós fôssemos considerados hereges, pouco importa. Pouco importa. Nos importa estar em Cristo, mais do que em igreja. Igreja é importante, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, mas a igreja verdadeira, não a falsa igreja. A igreja que é fundamentada na palavra dele. Então, irmãos, ainda que os homens nos considerem hereges, nos persigam, coloquem injúrias sobre nós estamos na palavra. Se estivermos na palavra, fundamentados nela, nossa consciência será guardada. E você deve e pode ficar tranquilo. Porque Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Não é assim que diz a Bíblia? Deus colocou o selo dele naqueles que lhe pertencem. Porque o Senhor conhece aqueles que são dele. E o que mais importa é ser conhecido por Deus. O que mais importa. Como aquele cego era conhecido por Cristo. Era o que mais importa. Meus irmãos, abençoado, e eu termino, é somente aquele que Cristo abençoa. E amaldiçoado é apenas aquele sobre quem Cristo pronuncia a maldição. Que Deus abençoe então, irmãos. E que mesmo que os homens nos amaldiçoem, que nós estejamos debaixo da bênção que mais importa. De Cristo
e da sua palavra. Que Ele nos guarde a nossa consciência sempre nele e em sua palavra. Amém.